Eu sabia que você viria. E mesmo que o mundo não tenha parado por nós, aqui, neste instante, o tempo cessa só para que eu possa contar essa história. Porque histórias não vivem sozinhas. Elas precisam ser ouvidas, sentidas, guardadas no peito de alguém como você. Hoje é sobre ela. E talvez sobre você também. Há algo de íntimo em cada linha, como se a dor de Isadora pudesse tocar a sua. Respira fundo. Hoje não é só mais um dia. É um reencontro com as emoções que você esconde de si mesma. Vamos lá. Vamos começar. Capítulo 1. A carta nunca entregue. Isadora nunca entregou aquela carta. Escreveu com dedos trêmulos, coração em desalinho e a alma à beira do abismo. Era uma despedida, mas não queria que fosse. Ela sentia no fundo que Tomás não voltaria. Mesmo assim, escreveu. Escreveu porque precisava colocar para fora o que a sufocava, o que doía demais para ser calado. A carta falava de amor, claro, mas falava acima de tudo da ausência dele. Tomás nunca foi o tipo de homem que ficava. Tinha a alma inquieta, o olhar sempre à frente, como quem vive procurando algo que nem sabe o que é. Isadora, ao contrário, era raiz. Precisava de chão, de permanência, de olhos que dissessem: eu escolho ficar. E Tomás, ele partia. Com uma doçura cruel, dizia que precisava de tempo, de espaço, de silêncio, e deixava nela todos os barulhos que dizia fugir. Ela colecionava essas ausências como quem junta cacos de uma xícara que já não serve mais, mas que a gente não tem coragem de jogar fora. A carta ficou guardada, na última gaveta da escrivaninha, junto com os bilhetes de cinema, uma fotografia desfocada e um grampo de cabelo que um dia ele usou para prender uma mecha dela, rindo. Isadora passava os dedos sobre o envelope selado, como se, ao tocar o papel, pudesse sentir os dedos dele de novo. Havia uma parte da carta que ela relia mentalmente todas as noites, sem jamais ter coragem de ler em voz alta. Se você soubesse o quanto doeu amar sozinha, talvez não tivesse ido embora, ou talvez tivesse ido do mesmo jeito, mas pelo menos saberia. Ela não culpava Tomás. Amar não é prisão, mas também não é abandono. E Isadora aprendeu isso na ausência, não na presença. No eco, não na voz. Essa história começa com uma carta que nunca foi entregue, mas carrega dentro dela tudo que um coração partido precisa dizer. Isadora não queria respostas, só queria que ele soubesse que foi amada. De verdade, mesmo quando ela mesma duvidava que isso ainda fosse possível. É assim que começamos, com silêncio, papel e uma mulher que ama demais para fingir que não sente. O que virá depois, você precisa estar aqui para ouvir. Se essa história tocou seu coração, eu convido você a deixar seu like, como um gesto de carinho, a compartilhar nos comentários o que sentiu ou aprendeu aqui, e a compartilhar essa mensagem com alguém que também precise ouvir palavras que confortam a alma. E claro, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para seguir caminhando junto nessa jornada de autoconhecimento e amor próprio. Capítulo 2. A Casa das Lembranças Vazias. Isadora não trancava a porta. Nunca trancou. Havia algo de simbólico nisso, como se o coração dela também permanecesse assim, meio entreaberto, meio vulnerável, esperando uma volta que talvez nunca viesse. A casa onde ela morava era um espelho da sua alma, silenciosa, cheia de memórias, mas vazia de presença. Toda manhã, ao abrir as janelas, o vento trazia a mesma pergunta que ela já não sabia responder. Até quando esperar? O sofá ainda guardava o afundado do corpo de Tomás. O cheiro dele permanecia em um casaco esquecido atrás da porta. E até o espelho do banheiro ainda embaçava, como se alguém acabasse de sair do banho. O tempo não passava ali. Ele estagnava, como se recusasse a avançar sem que o ciclo se encerrasse. Isadora caminhava pela casa com passos leves,
como quem não quer acordar fantasmas. Tocava objetos, passava a mão sobre os livros, sobre a caneca preferida dele, como quem reza um terço de saudade. Ela falava pouco, mas pensava demais. Sua cabeça era um sótão trancado com lembranças empilhadas, cada uma com seu próprio cheiro, dor e música. E mesmo rodeada de ausências, ela fingia força. Colocava flores novas no vaso, passava batom, respondia mensagens com emojis sorridentes. Só que ninguém via o que havia depois do ponto final. Ninguém lia a legenda do olhar cansado dela. Naquela tarde, ela decidiu abrir a caixa. Uma caixa de papelão esquecida no fundo do armário. Nela estavam os bilhetes escritos por Tomás, guardanapos com poesias tortas e uma pequena chave, a do armário onde ele escondia os segredos que nunca teve coragem de contar. Ela nunca quis saber, até agora. Com a chave na mão, Isadora hesitou. Era como se abrir aquele armário fosse finalmente admitir que Tomás não voltaria. Porque o amor às vezes é isso, continuar esperando para não precisar aceitar o fim. Ela respirou fundo e girou a chave. O armário rangeu como uma confissão antiga sendo revelada. Lá dentro, ela encontrou um caderno. Nele, Tomás escrevia o que não sabia dizer. Palavras confusas, sentimentos embaralhados, medos que ele nunca teve coragem de assumir. Ele dizia que não sabia amar como ela merecia, mas que também não sabia como viver sem o amor dela. Era um prisioneiro da própria incerteza. Isadora chorou, mas não foi um choro de dor, foi alívio, porque enfim soube. Ela não foi esquecida, só não foi compreendida. E há uma diferença enorme entre os dois. A casa ainda era a mesma, mas ela não. Algo dentro dela havia sido libertado, não da dor, mas da dúvida. E essa pequena diferença era tudo o que ela precisava para dar o próximo passo. Se essa história tocou seu coração, eu convido você a deixar seu like como um gesto de carinho, a compartilhar nos comentários o que sentiu ou aprendeu aqui e a compartilhar essa mensagem com alguém que também precise ouvir palavras que confortam a alma. E claro, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para seguir caminhando junto nessa jornada de autoconhecimento e amor próprio. Capítulo 3. O gosto das palavras que faltaram. Existem dias em que o silêncio pesa mais do que qualquer grito. Isadora sabia disso. O silêncio que agora ocupava seus cômodos não era vazio. Era cheio de coisas que nunca foram ditas. E talvez fosse isso que mais doía, o que ficou por dizer, por sentir, por viver. Naquela manhã ela decidiu sair. As paredes já não a protegiam, aprisionavam. Andava pelas ruas como quem procura a si mesma nos rostos alheios. Parou em frente à velha cafeteria, onde anos atrás Tomás escrevera seu primeiro bilhete num guardanapo. Você sorri com os olhos? Isso me desarma. Ela ainda guardava aquele pedaço de papel como quem guarda um relicário. Sentou-se à mesma mesa de antes, pediu o mesmo café. Queria ver se o gosto ainda era o mesmo, mas não era. Nada era. O café estava amargo. Não por falta de açúcar, mas por excesso de lembrança. A memória tem esse dom cruel de sabotar os sentidos. Enquanto mexia distraidamente o café, ouviu duas mulheres conversando na mesa ao lado. Falavam de amor como quem fala de uma guerra perdida. Com ironia, com dor, com saudade. Isadora ouviu sem querer ouvir, mas as palavras das desconhecidas acertaram como flechas. Ele me amava, mas não soube ficar. Era isso, o resumo de tudo. Ela pensou nas vezes em que tentou explicar sua dor, mas ninguém compreendia. As amigas diziam, segue em frente. Os conselhos vinham como receitas de bolo, fáceis de dizer, impossíveis de aplicar. Porque ninguém sabia o que era amar alguém que não sabe se ama também. Do bolso do casaco tirou o caderno de Tomás. Tinha começado a reler os trechos dele como quem tenta decifrar um idioma morto.
As palavras estavam todas lá, mas o sentido se perdia entre o que foi dito e o que ficou guardado. Havia páginas rasgadas, provavelmente escritas em dias de desespero, rasgadas em seguida para esconder as fraquezas. Isadora escreveu ali mesmo, ao lado das palavras dele: "Você fugiu do amor como quem foge do fogo, mas esqueceu que eu era feita de água." E chorou, pela primeira vez em público, e ninguém tentou consolar. Talvez porque ninguém tenha percebido. Ou talvez porque, às vezes, o choro é o único colo possível. A cafeteria ficou menor, o ar mais denso. Ela se levantou e saiu sem olhar para trás. Caminhou pelas ruas com o coração um pouco mais leve. Não por estar curada, mas porque, ao escrever aquela frase, algo dentro dela se rompeu. O nó que a mantinha presa à ilusão de que ele voltaria. A cura, ela entendeu, não vem com o tempo. Vem quando a gente para de esperar palavras que nunca serão ditas. Se essa história tocou seu coração, eu convido você a deixar seu like como um gesto de carinho, a compartilhar nos comentários o que sentiu ou aprendeu aqui e a compartilhar essa mensagem com alguém que também precise ouvir palavras que confortam a alma. E claro, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para seguir caminhando junto nessa jornada de autoconhecimento e amor próprio. Capítulo 4. O dia em que choveu por dentro. Isadora sempre gostou de dias nublados. Havia algo de poético nas nuvens carregadas, como se o céu também guardasse suas dores e, por vezes, chorasse com ela. Naquela manhã, a chuva não caía apenas do lado de fora. Chovia dentro dela, e fazia tempo que as lágrimas vinham com gosto de memória. Ela passou o dia inteiro deitada no sofá, envolta num cobertor que já não aquecia, assistindo à janela como quem espera um milagre. Era uma quarta-feira qualquer, mas dentro dela era um dia de despedida. Não uma despedida dita em voz alta com palavras solenes. Era daquelas que a gente sente sem nomear. Era o fim de algo que ainda doía demais para ser enterrado. O telefone tocou. Ela não atendeu. A campainha soou. Ela não abriu. Não porque estivesse ocupada, mas porque às vezes é preciso desaparecer um pouco do mundo para se reencontrar. Seu corpo estava ali, mas sua alma vagava entre lembranças e vontades. Partidas, deitou no chão da sala. Olhou para o teto como se ele pudesse responder o que ela não conseguia perguntar. A casa inteira parecia respirar com ela, ou contra ela. As paredes sabiam demais, e o silêncio agora tinha peso de concreto. No meio da tarde, o correio trouxe uma carta. Sim, uma carta, escrita à mão, assinada por Tomás. O envelope era amarelado e tinha data de meses atrás. Ela não soube se o carteiro havia se confundido ou se era o universo, mais uma vez, pregando suas peças tardias. Abriu com as mãos trêmulas. Isadora, se você está lendo isso, talvez eu já não esteja mais por perto. Não sei se fui embora, por medo, por covardia ou por não saber amar do jeito certo. Só sei que fui e que me arrependo. Não por ter ido, mas por não ter ficado quando você me estendeu o coração nu. Você me ofereceu abrigo quando eu era só tempestade. Me deu poesia quando eu era só ruído. Me deu fé quando eu era só dúvida. E eu fugi. Como sempre, faço quando algo é maior do que meu entendimento. Espero que você tenha seguido, que tenha amado de novo, que tenha se amado primeiro. Porque mesmo em silêncio, mesmo ausente, eu torço por você com a força de quem perdeu o que nunca soube segurar. Com todo o amor que eu não soube demonstrar, Tomás. Isadora chorou. Chorou com os soluços de quem escuta aquilo que esperou por tanto tempo e que agora já não muda mais nada. A carta era uma espécie de ponto final, mas um ponto final com ponto e vírgula, porque mesmo encerrando um ciclo, deixava espaço para o que viria depois. Era fim de tarde. A chuva cessou e pela primeira vez em muito tempo,
Isadora se levantou com vontade de abrir a porta, não esperando por alguém, mas pronta para sair. Se essa história tocou seu coração, eu convido você a deixar seu like como um gesto de carinho, a compartilhar nos comentários o que sentiu ou aprendeu aqui e a compartilhar essa mensagem com alguém que também precise ouvir palavras que confortam a alma. E claro, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para seguir caminhando junto nessa jornada de autoconhecimento e amor próprio. Capítulo 5. Onde mora o silêncio que fica. O dia seguinte amanheceu sem chuva, mas ainda havia nuvens no olhar de Isadora. Não era tristeza, era pausa. O tipo de pausa que vem depois de uma carta lida, depois de uma dor nomeada. Ela passava os dedos lentamente pela folha amassada de Tomás, como quem tateia uma ferida já fechando. Dizia a si mesma: eu li, eu senti, agora eu sigo. O caderno de Tomás agora repousava na mesa, ao lado de uma xícara de chá quente. Isadora folheava as páginas como quem visita um passado com respeito. Já não buscava entender nem justificar. Apenas queria encarar as palavras com coragem. Havia rabiscos sobre frases inteiras, arrependimentos mal disfarçados e trechos que ela sabia terem sido inspirados nela. Mas o que mais lhe doía eram os espaços em branco. Tantas páginas em branco, tantas conversas que nunca aconteceram. Resolveu caminhar, respirar ar novo. Os passos a levaram até uma pequena livraria no centro da cidade. Era um refúgio antigo, desses lugares onde o tempo se arrasta devagar. Ao entrar, foi recebida com o cheiro de papel envelhecido e promessas de histórias, ainda por viver. Enquanto passava os olhos pelos títulos, um livro em especial chamou sua atenção. As cartas que nunca enviei. Era como se o universo, de novo, conspirasse com uma ironia poética. Pegou o exemplar e sentou-se num canto escondido da loja. Abriu o livro ao acaso e leu. Às vezes o amor mais verdadeiro é o que não termina em final feliz. Ele apenas ensina, transforma e parte. E mesmo partindo, permanece. Isadora fechou os olhos. Aquela frase era sua. Era sobre ela. Era sobre Tomás. E também era sobre todas as mulheres que um dia amaram alguém que não ficou. Sentiu-se parte de algo maior, como se sua dor tivesse eco em outras almas. Decidiu comprar o livro, não porque precisava de mais palavras, mas porque precisava de companhia. Palavras escritas por outras mãos, sim, mas que sabiam exatamente onde doía. No caminho de volta para casa, pensou em todas as vezes que se culpou por não ter sido suficiente. E ali, no meio da rua, parou. Como quem desperta de um sonho antigo, respirou fundo. Ela não era o erro, não era a falta, não era o excesso. Era apenas uma mulher que amou demais alguém que amava de menos. E isso não a diminuía, a engrandecia. Chegando em casa, escreveu sua própria carta. Não para enviar, apenas para tirar de dentro. Tomás, obrigada. Não pelo que me deu, mas pelo que deixou, pelo espaço que sua ausência abriu dentro de mim, um espaço que agora posso preencher com minha própria presença. Dobrou o papel com cuidado. Guardou no fundo da gaveta e sorriu. Pela primeira vez, o silêncio dentro dela parecia leve, quase doce. Se essa história tocou seu coração, eu convido você a deixar seu like como um gesto de carinho, a compartilhar nos comentários o que sentiu ou aprendeu aqui e a compartilhar essa mensagem com alguém que também precise ouvir. Palavras que confortam a alma. E claro, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para seguir caminhando junto nessa jornada de autoconhecimento e amor próprio. Capítulo 6. Ecos que nunca se apagam. O silêncio da noite parecia uma prisão invisível, mas Isadora já não o temia como antes. Agora o silêncio era um espaço sagrado, onde os ecos das palavras não ditas se tornavam música, ainda que dissonante,
ainda que tortuosa. Ela se permitia ouvir essas reverberações, mesmo quando elas lhe cortavam o peito. No quarto, a luz fraca do abajur desenhava sombras que dançavam nas paredes. Isadora segurava o caderno de Tomás com as mãos firmes, mas o coração trêmulo. Aquele objeto era a prova de um amor incompleto, de uma história contada em fragmentos. Folheava suas páginas como se tentasse reunir as peças de um espelho, quebrado, esperando, talvez em vão, que refletisse algo inteiro. Sentou-se na janela. Lá fora, a cidade continuava seu movimento caótico, indiferente às dores que se arrastavam dentro dela. Olhou para as estrelas, escondidas pelas nuvens, e sentiu um aperto inexplicável. Quantas vezes ela havia desejado ser invisível, para que ninguém percebesse a tempestade que morava dentro. Era estranho como o vazio podia ser tão cheio. Cheio de lembranças, de silêncios, de espaços ocupados por ausências. Tomás não era mais apenas uma pessoa. Era um fantasma que carregava consigo, às vezes delicado, às vezes implacável. Um fantasma que a fazia chorar, que a fazia rir de si mesma, que a fazia sentir que o amor podia ser também uma prisão. Porém, naquela noite, algo mudou. Não foi um milagre, nem uma iluminação súbita. Foi uma decisão sutil, quase imperceptível. Isadora fechou o caderno com cuidado e o guardou na gaveta da escrivaninha. Fechou a janela também, trancando lá fora o frio que tentava invadir. Ela sabia que as feridas não cicatrizariam da noite para o dia, mas havia aprendido a não se definir por elas. O amor, aprendeu, não é só calor e abraço, é também abandono e partida. E é na aceitação dessa dualidade que a alma encontra seu caminho. Antes de dormir, escreveu no seu diário uma frase que pulsava forte em seu peito. Amar é aceitar que nem todas as histórias são para serem finalizadas, mas para serem sentidas profundamente. Isadora adormeceu com a sensação estranha e doce de ter dado um passo para fora do labirinto. Um passo tímido, mas firme, porque o amor, mesmo quando termina, deixa rastros que nunca desaparecem. Ecos que permanecem, ensinando, ferindo e curando. Capítulo 7. As sombras que dançam sozinhas. Isadora acordou com o peso das sombras dançando no quarto silencioso. Não era medo nem tristeza. Era uma espécie de companhia que se instalara junto com a solidão. Às vezes, quando tudo parecia estar em paz, as sombras vinham para lhe lembrar do que ainda não se resolvia dentro dela. No espelho, seu reflexo parecia uma mulher que carregava tempestades nos olhos. E, no entanto, havia uma força ali que não se via à primeira vista. Era a força silenciosa de quem sobreviveu a muitas quedas e, ainda assim, por algum motivo inexplicável, insiste em levantar. Isadora passou os dedos pelo vidro frio, observando as marcas que o tempo deixara, pequenas cicatrizes, imperfeições que tornavam o reflexo único, real. Pensou no amor que teve em Tomás e no que ele havia deixado de herança. Não a dor crua, mas as perguntas que nunca cessam. Por que o amor se desfaz? Por que às vezes amar é deixar ir? No fundo do peito, uma chama vacilante se recusava a apagar. Era a chama do desejo de recomeçar, de encontrar sentido mesmo nas ruínas. Ela sabia que a dor era parte do processo, um passo inevitável para o renascimento, mas também sabia que precisava se despir das lembranças como se fossem roupas velhas demais para serem usadas. Saiu de casa e caminhou pela rua deserta, sentindo o ar frio da madrugada tocar seu rosto. Cada passo era uma tentativa de afastar as sombras que insistiam em dançar ao redor. Cada respiração, um convite à liberdade. Naquela solidão habitada, Isadora percebeu que não estava sozinha. Milhares de mulheres, em diferentes lugares, carregavam suas próprias sombras, suas próprias dores. E ainda assim, todas caminhavam. Ao longe,
As luzes dos postes criavam círculos tênues no chão molhado. Ela escolheu um banco e sentou, deixando o silêncio abraçá-la. Ali, naquele instante suspenso, percebeu que a verdadeira companhia era o seu próprio coração e a promessa de que, mesmo em pedaços, ele continuaria pulsando. Pensou na poesia que sempre amou, naquelas frases que Clarice Lispector escreveu e que pareciam falar diretamente com sua alma. Como ela dizia: "O amor é o que resta quando tudo o que amávamos se foi." Era exatamente isso. O amor deixava uma sombra, sim, mas também um caminho para quem tivesse coragem de caminhar. Isadora fechou os olhos e sorriu para as sombras, aceitando-as como parte de si mesma. Não eram inimigas, mas velhas amigas que precisavam ser escutadas. Era hora de dançar com elas, no ritmo lento e dolorido da cura. E assim, naquele banco, sob a madrugada fria, Isadora começou a se despedir de Tomás. Não com rancor, nem com saudade amarga, mas com a serenidade de quem sabe que o amor verdadeiro, mesmo quando acaba, e nunca deixa de existir. Capítulo 8. Quando a ausência fala mais alto. Isadora acordou naquele dia com um silêncio diferente dentro do peito. Não era o silêncio cheio de ecos e sombras, mas um silêncio que falava. Uma linguagem nova que, até então, ela não sabia decifrar. Era como se a ausência de Tomás tivesse deixado um espaço, um vazio que agora clamava para ser preenchido, não com lembranças, mas com ela mesma. Enquanto tomava seu café, observava as manchas de luz que atravessavam a janela e dançavam na parede da cozinha. A simplicidade daquela cena lhe trouxe uma calma inesperada, um convite para olhar para dentro sem medo. No passado, ela havia pensado que amar significava perder-se no outro, abrir mão de si para ser amada. Mas agora entendia que amar era um ato de coragem e o mais difícil, amar-se primeiro, mesmo quando o coração sangra. Durante uma caminhada pelo parque, sentiu o vento tocar seu rosto, levando embora um pouco do peso que carregava. Viu crianças brincando, idosos sentados em bancos, casais andando de mãos dadas, todos vivendo suas histórias. E, naquele instante, percebeu que a vida continuava, mesmo quando um capítulo terminava. Isadora sentou-se sob uma árvore e fechou os olhos. Respirou fundo, sentindo o ar preencher seus pulmões, renovando sua força. Recordou as cartas de Tomás, aquelas palavras que antes causavam dor, mas que agora pareciam uma ponte para o perdão. Para ele, para ela, para tudo que ficou para trás. Ela sabia que a ausência podia ser cruel, mas também sabia que, em seu próprio tempo, ela ensinava a valorizar o presente. Tomás não era mais parte da sua história, mas a história dela continuava a ser escrita, com ou sem ele. Naquela tarde, Isadora decidiu que escreveria uma nova carta. Não para alguém, mas para si mesma. Um manifesto de amor próprio, de reconstrução. Era hora de preencher aquele vazio com sua voz, suas paixões, suas dores e alegrias. As palavras saíram lentas, mas firmes. Querida Isadora, hoje te abraço com toda a ternura que guardo para mim. Que possamos ser amigas, confidentes e guerreiras. Que a saudade não seja prisão, mas memória que ensina a crescer. Que a ausência não cale nossa voz, mas desperte nossa força. A carta ficou ali, nua e verdadeira, um símbolo de um renascimento silencioso. Antes de voltar para casa, olhou para o céu já tingido de dourado pelo entardecer. Sentiu que aquela ausência que tanto a machucou também poderia ser o berço da sua liberdade. Porque, afinal, às vezes a ausência fala mais alto do que qualquer palavra. E é nesse silêncio que se encontra a possibilidade de recomeçar. Capítulo 9. A dança das lembranças.
O crepúsculo tingia o céu de tons alaranjados quando Isadora sentou-se novamente à beira do lago, aquele mesmo lugar onde, meses atrás, sonhara com futuros que nunca chegaram a ser. As águas calmas refletiam o céu, e por um instante ela quase se viu dissolvendo naquela imensidão silenciosa. As lembranças de Tomás vieram sem avisar, não como fantasmas que assombram, mas como convidados inesperados que pedem para serem vistos. Cada sorriso, cada palavra dita no calor do amor, cada silêncio compartilhado em momentos de dor. A dança das lembranças não era mais dolorosa, era delicada, como uma melodia triste que ainda assim acalma. Isadora fechou os olhos e permitiu-se sentir o que havia guardado por tanto tempo. Aquele amor que viveu e que se foi havia deixado marcas, algumas suaves, outras profundas. Ela sabia que não poderia apagar o passado, nem queria. Afinal, ele fazia parte do que ela era. No entanto, havia algo novo naquela aceitação, a compreensão de que a vida, com todas as suas voltas e reviravoltas, era uma dança constante entre o perder e o ganhar, e que ela, mesmo ferida, podia aprender os passos dessa dança. No bolso da sua jaqueta, encontrou uma pequena foto, uma lembrança que quase havia esquecido. Era um instante capturado no tempo, um sorriso verdadeiro entre ela e Tomás. Sorriu também, não de tristeza, mas de gratidão. Agradeceu a ele e principalmente a si mesma por ter sido capaz de amar tão intensamente. Naquele instante, o lago deixou de ser um lugar de despedidas e tornou-se um santuário para o recomeço. O reflexo do céu no lago parecia dizer que, por mais escura que a noite fosse, o amanhecer sempre viria. Isadora respirou fundo, sentindo o ar fresco encher seus pulmões. O vento brincava com seus cabelos, como se sussurrasse uma promessa de que ainda havia muito para viver, sentir e sonhar. Ela se levantou, consciente de que o tempo não apagaria as cicatrizes, mas que elas poderiam se transformar em sinais de força. Tomás havia partido, mas Isadora continuava ali, firme, pronta para escrever os próximos capítulos da sua história, agora com a sabedoria do amor vivido e a coragem da alma que se recusa a desistir. Antes de se afastar do lago, olhou para trás uma última vez. Sentiu a leveza que só a aceitação traz, um abraço silencioso que confortava seu coração. E assim, com passos firmes, ela começou a dançar a próxima etapa da vida, uma dança de renascimento, liberdade e esperança. Capítulo 10. O despertar da alma. A madrugada chegou sem avisar, como um véu translúcido que envolve tudo em silêncio e mistério. Isadora permaneceu acordada, sentindo o pulso do mundo desacelerar enquanto seu coração batia mais forte, cheio de uma inquietude nova. Ela sabia que aquela noite era um rito de passagem, o limiar entre o que foi e o que ainda seria. As lágrimas, que antes caíam sem controle, agora eram gotas conscientes, chuva suave que lava, não dilacera. No fundo da alma, uma voz antiga sussurrava, convidando-a a despertar para si mesma. Era um chamado que vinha de dentro, da essência mais pura, daquelas profundezas onde nem a dor, nem a saudade podiam chegar. Isadora levantou-se e caminhou até a janela. Lá fora, o céu estava limpo, estrelado, prometendo que, mesmo na escuridão, a luz que não se apaga. Respirou fundo e sentiu uma paz que até então parecia impossível. Aquele despertar não era o fim, nem o começo, mas o reencontro, consigo mesma, com seus desejos, com sua força esquecida. Ela compreendeu que o amor, em sua forma mais verdadeira, começa dentro de cada um, na coragem de se olhar sem medo e de se permitir sentir. Em meio ao caos das emoções, Isadora descobriu que a liberdade é um ato de amor próprio. Libertar-se das correntes do passado não é esquecer,
mas aceitar e agradecer. A dor se transforma em aprendizado, a ausência em espaço para o novo. No silêncio da madrugada, ela escreveu sua última frase no diário. Eu sou inteira, mesmo nas minhas cicatrizes. Sou luz e sombra, dor e alegria, e, acima de tudo, sou minha própria casa. Isadora fechou o caderno com um sorriso sereno. Sabia que a jornada continuaria, cheia de desafios, mas também repleta de possibilidades. Ela estava pronta para seguir, com a alma desperta e o coração aberto. Antes de apagar a luz, olhou para o céu mais uma vez e, num sussurro quase inaudível, agradeceu. Pela dor, pelo amor, pelo recomeço. Porque a verdadeira transformação nasce na aceitação da própria humanidade. Se essa história tocou seu coração, eu convido você a deixar seu like, como um gesto de carinho, a compartilhar nos comentários o que sentiu ou aprendeu aqui, e a compartilhar essa mensagem com alguém que também precise ouvir palavras que confortam a alma. E claro, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para seguir caminhando junto nessa jornada de autoconhecimento e amor próprio.